Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e também sobre a sua família. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E o tema da mensagem de hoje é uma pergunta: de qual grupo faço parte? Se alguém lhe fizesse essa pergunta, o que você responderia? Provavelmente você indagaria: grupo? Que grupo? Alguns já me procuraram, em épocas anteriores, pedindo ajuda, e quando eles chegaram, alguns disseram: eu sou do grupo de alcoólatras anônimos. E outros dizem: eu sou do grupo de dependentes químicos. É aqueles também que dizem: eu faço parte do grupo de diabéticos. Hoje em dia, muitas pessoas estão dizendo que fazem parte do grupo de risco, diante aí das ameaças do Covid-19. É interessante que, quando se trata de algo que a pessoa deseja participar, ela até usa um argumento: eu faço parte do grupo de risco, mas eu estou com minha saúde de ferro, eu posso participar. Mas quando é algo que a pessoa não gosta ou não quer participar, então a pessoa utiliza esse argumento: eu sou do grupo de risco, eu não posso participar. Mas hoje a questão aqui não tem nada a ver com esses grupos citados anteriormente, vai muito além disso. E nós vamos ler um texto que está registrado no livro aos Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 35 até o verso 39, e nós vamos ali procurar, então, uma resposta para esta pergunta. O texto lá diz o seguinte: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conversão da alma. Se eu lesse esse texto apenas no verso 39, e fizesse a pergunta para você, provavelmente você ia responder com bastante facilidade, porque o verso 39 ele mostra apenas dois grupos de pessoas, aqueles que creem para a conservação da alma e aqueles que se retiram para a perdição. Mas haveriam pessoas com dúvidas sobre qual grupo pertenceriam. Eu quero te desafiar novamente a pensar de qual grupo você faz parte. Pense nisso mais um pouco. Eu também peço permissão para vocês para usar um pouco mais hoje as traduções vindas direto das palavras gregas que foi escrito este livro aos Hebreus. Então, vamos ali fazer uma exegese mais aprofundada, de uma forma que você possa compreender esta mensagem, que também vou fazer de uma forma expositiva. Então nós vamos começar primeiramente no verso 35, onde a palavra lá diz: não rejeitei, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Daí eu quero destacar três principais palavras deste verso. São elas: a primeira palavra é a palavra rejeição, a segunda palavra, a palavra confiança, e a terceira palavra, a palavra galardão. Aqui o texto bíblico diz: não rejeiteis. No grego, esta palavra rejeiteis é a palavra apobaló, e ela significa jogar fora ou perder. Então, quando nós lemos a palavra rejeitar no texto, esse texto está dizendo: não jogue fora aquilo que Deus te deu, não jogue fora a confiança. E quando então Deus usa esta palavra, esta frase, para não jogarmos fora, Ele quer então que nós guardemos aquilo que Ele já nos deu e que nós possamos prosseguir
e então alcançando muito mais, recebendo muito mais do que Deus tem a oferecer para cada um de nós. Agora, quando ele fala, então, para que nós não rejeitemos ou não devemos jogar fora, né, esta confiança no grego, esta palavra significa ousadia, coragem ou franqueza, né? E no grego é a palavra paresia. Então um texto está dizendo, olha, Deus tem te dado ousadia, Ele tem te dado coragem, franqueza, e você precisa preservar estas coisas que Deus está te dando, né? Seja ousado, seja corajoso, seja franco nas suas palavras. E diante, então, desta revelação bíblica, eu perguntei para mim mesmo, eu tenho, então, esta confiança, né? Eu sou ousado, eu sou corajoso, eu ajo com franqueza, né? Você precisa também refletir sobre isso, se você tem estas qualidades, né, que Deus revela na sua palavra. Muitas pessoas, às vezes, têm tantas qualidades, mas elas acham que não têm. E quando elas acham que não têm, elas acabam não fazendo uso daquilo que ela poderia usar para que estas qualidades sejam manifestas. Então é assim também com esta palavra que Deus está nos revelando, né, nesta mensagem. Deus quer que as pessoas tenham estas qualidades, que tenham ousadia, né, que sejam pessoas que enfrentem uma situação adversa, né, uma perseguição ou qualquer mal que esteja assolando a pessoa. Esse texto ele foi escrito em uma época em que a igreja enfrentava muita perseguição. Os cristãos eles eram confrontados com a sua crença e fé em Jesus Cristo. Eles eram ameaçados, né, torturados, muitos deles até a morte. E esta palavra era para que eles não jogassem fora aquilo que Deus já havia dado a eles, esta confiança, esta coragem, esta franqueza para falar a verdade, ainda que as ameaças fossem grandes. E será que temos agido desta maneira? Talvez o nosso problema de hoje não sejam as ameaças ou perseguições, mas são as ofertas do mundo. Percebemos neste mundo chamado de mundo pós-moderno que pessoas têm coragem de fazer um monte de besteiras, mas não têm coragem e ousadia para defender o Evangelho de Cristo. Jesus alertou sobre isso. Ele fala em Mateus capítulo 24, verso 12, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sem generalizar, há igrejas que têm sido transformadas, pelo mundo, pelos costumes do mundo, pelas novidades do mundo, e não têm sido um instrumento de Deus para transformar o mundo. O mundanismo tem entrado em muitas igrejas, e dentro dessas igrejas há aqueles que dizem, não vamos falar nada, vamos deixar assim, senão as pessoas vão se magoar, elas vão se ofender, é melhor deixar quieto, vamos deixar assim, cada pessoa escolhe o estilo de vida que quer viver, da maneira que quer viver, o importante é que elas estão vindo para a igreja. Daí eu quero dizer para você, que nós temos a responsabilidade de falar a verdade, de confrontar o pecado, de mostrar para as pessoas que estão caminhando numa direção errada, que aquele caminho é o caminho da perdição. A própria palavra diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. E se nós, então, queremos o bem das pessoas, nós precisamos mostrar para elas aquilo que elas devem fazer e jamais devemos concordar com o mundanismo, seja ele em qualquer lugar. Nós precisamos estar inconformados com essa situação. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele fala sobre isso no verso 2 do capítulo 12 de Romanos. Lá ele vai dizer, não sejam conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos usar o nosso intelecto, a razão,
né, e olhar para a palavra de Deus e ver aquilo que está sendo praticado fora da palavra. E nós devemos ter essa ousadia, esta coragem de falar. É isso que o texto está dizendo, né, que nós não podemos perder estas qualidades, não podemos perder esta confiança. Né? Muitas vezes a igreja tem calado diante de tantas ameaças à sã doutrina. E o que o texto está dizendo aqui é, de fato, não jogue no lixo que Deus te deu, a confiança, a ousadia e a coragem. E eu pergunto novamente, né, de qual grupo você faz parte? Né, de qual grupo? Você já pensou nisso? Então, eu usei aqui algumas palavras-chave do verso que nós lemos, verso 35, né, e eu falei de duas palavras, que é rejeição e a confiança. E agora eu vou falar sobre a palavra galardão. Galardão no grego é a palavra mistapodousia, é uma palavra meio complicada, né, a pronúncia, mas ela significa retribuição e recompensa. E você sabe que Deus tem preparado para você uma grande recompensa, e você tem pensado nisso, e Deus quer também que você não jogue esta recompensa fora, neste grande presente que Deus te deu e que te espera. Nós temos exemplos bíblicos lá no Velho Testamento, como o caso de Esaú, que troca com seu irmão Jacó a sua primogenitura por um prato de comida, quando ele estava tão com fome. Ele tinha voltado da caça e não tinha conseguido nada, e ele estava morrendo de fome. E aí Jacó, então, diz, olha, eu te dou dessa comida que preparei, mas você tem que me dar em troca a primogenitura. E o Isaú falou, que me serve primogenitura, eu morrendo de fome aqui, eu quero a comida. E aí então ele vende aquilo que era tão importante, né, a bênção que ele receberia do seu pai, sendo filho primogênito, e ele troca por um prato de comida. Então nós precisamos cuidar, porque há muitas ofertas do mundo, né, que são até mais atrativas do que um prato de comida. E às vezes as pessoas vendem aquilo que é a bênção de Deus para a vida dela, e ela acaba então perdendo aquilo que Deus deu, que é algo eterno, que é algo que vai permanecer, em troca de coisas perecíveis que vão ficar aqui neste mundo. Agora, então, o que eu preciso fazer para alcançar este grande presente, este extraordinário presente de Deus, este galardão? A resposta está no verso 36, deste mesmo capítulo de Hebreus, capítulo 10, e o texto lá diz, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Eu quero destacar aqui também 3 palavras deste verso, que é a palavra paciência, a palavra vontade e a palavra promessa. A palavra paciência no grego é a palavra opumone, e ela significa resistência, perseverança, constância e continuidade. Se nós pensarmos apenas na palavra paciência, nós vamos imaginar uma pessoa ali no cantinho, deixando as coisas passar, a tempestade passar, e esta pessoa acha que não deve entrar em ação. Eu me lembro da passagem bíblica onde Jesus anda sobre um mar agitado, os discípulos estavam ali, altas horas da madrugada, e os discípulos veem Jesus andando então sobre o mar e eles ficam assustados, eles acham que é um fantasma, mas Jesus diz, sou eu. Daí eles reconhecem então a voz de Jesus e Pedro diz, se és tu mesmo, manda ir ter contigo. E ali então, pelo que a palavra diz, o mar estava agitado. Pedro ele desce, ele começa a andar, e logo por causa da tempestade ou da fúria daquele mar, ele olha para aquela situação adversa e ele começa a afundar. Daí Jesus, então, estende as mãos e ele salva Pedro, e Pedro, então, perde ali a sua fé, ele poderia ter caminhado um pouco mais até encontrar com Jesus. E eu estou citando este exemplo porque na nossa caminhada é assim, nós estamos caminhando no mar da vida, onde há tempestades, onde há adversidades, onde coisas nos afligem, e nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos resistir ao mal que está à nossa frente. Não é apenas ter paciência, precisa haver esta resistência
e uma vez que nós resistimos ao mal, nós vamos perseverar e nós vamos ter uma constância e continuidade na nossa caminhada cristã. É isto que Deus fala através da palavra que nós devemos receber de Deus e devemos seguir. Precisamos resistir ao mal, precisamos perseverar e ter uma constância. Resista e continue. Por que então nós devemos fazer isso, né? Porque esta é a vontade de Deus. Né? Outra palavra que está ali naquele verso é justamente vontade, né? Vontade de Deus. Né? Porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. É isso que o texto diz. E esta palavra vontade, no grego, é a palavra telema. Né? E esta palavra telema, ela é uma determinação, né? Ela tem esse sentido, esse significado, uma determinação, né? Um decreto, um propósito, um desejo e uma vontade. Veja bem que não é apenas uma vontade de Deus, mas um decreto. E isso tem propósito, e o propósito de Deus é cumprir suas promessas sobre cada um de nós. Não é apenas a vontade, Deus determinou que fosse dessa maneira, e nós precisamos entender isso e caminhar nessa determinação de Deus, ou dentro dessa determinação. E a promessa aqui é tudo que Deus prometeu, tudo que Ele decidiu nos dar. E se nós então pensarmos desta maneira, revelado através dessa tradução do original, né, a palavra está dizendo: não jogue fora a ousadia, a coragem, a confiança, né, a vossa franqueza, que tem grande e extraordinária recompensa. O próximo verso, verso 36, né, ele vai dizer: para isso vocês necessitam ter paciência e constância, para que depois de haverdes feito a vontade e determinação de Deus, possais alcançar a promessa. Agora nós vamos ver o verso 37, esse verso ele vai falar sobre a breve volta de Jesus, ou a volta de Jesus que está breve, né? E o texto vai dizer: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Porque Deus revela esta palavra de que Jesus virá e que o tempo está breve? Porque as pessoas podem se distrair em meio a tantas ofertas do mundo. E ela pode achar: Jesus não vai voltar, isso daí já falou há quase 2000 anos, né, e ele vai demorar uma eternidade, então vou continuar aqui vivendo a minha vida e quem sabe na velhice eu posso então tomar um outro rumo. Eu quero dizer para você que me ouve que o dia de amanhã não nos pertence. E ainda que Jesus demore para voltar, nós devemos estar preparados todos os instantes, porque se nós partirmos deste mundo sem estar vivendo a vida que Deus planejou, nós vamos perder o que mais importante Ele nos deixou, que é a vida eterna. Mas Jesus também pode voltar a qualquer instante, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora que Ele voltará. E nós precisamos estar preparados, né, como aquelas virgens prudentes que Jesus cita naquela ilustração, né, que estava com azeite nas suas lamparinas, né, estava com as suas vestes nupciais, né, esperando o noivo. Nós somos, como igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo, e nós precisamos estar preparados para a vinda do nosso Senhor. Então a palavra de Deus encoraja os seus filhos a lutar. Ele encoraja a enfrentar os males deste mundo e não se acovardar, não esmorecer, e também aguardar a vinda do Senhor Jesus. O mundo jaz no maligno, no mundo nós temos vários problemas. Jesus alertou sobre isso, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Deus nos dá então todas as condições para vencermos o mundo. Mas eu pergunto, em meio às perseguições, em meio aos males deste mundo, em meio às ameaças, como devemos viver? O verso 38, ele responde esta pergunta. E lá diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu quero destacar aqui também 3 palavras importantes. A primeira palavra é a palavra justo,
a segunda palavra é a palavra fé, e a terceira palavra é a palavra prazer. Justo no grego é dikaios, né? E o que significa isso? Significa uma pessoa de bom caráter, né? Uma pessoa direita, uma pessoa inocente, né? Uma pessoa em quem não se acha culpa. Então, se nós pensarmos que justo é uma pessoa de bom caráter, né? Deus ele se agrada de pessoas assim. Ele se agrada de pessoas direita, né? De pessoas inocentes. E são estas pessoas que o texto revela que vão vencer o mundo. Não são aquelas pessoas que não têm caráter, que não são pessoas direitas, porque o que acontece com essas pessoas? Quando chega a proposta do mundo, elas enveredam para o lado errado. Elas pensam, todo mundo está fazendo assim, daí eu também sou filho de Deus, eu também vou nessa direção. E, na verdade, os filhos de Deus, né, que são justos, pessoas de bom caráter, ele mantém firme na palavra de Deus e ele não segue qualquer vento de doutrina ou qualquer novidade, qualquer coisa que Deus não aprova, né? E o mundo está cheio delas, muitas delas até sendo aprovadas pelas autoridades que regem o país, e eles estão contrariando a palavra de Deus, e estão fazendo com que muitas pessoas, apoiados debaixo desta lei, essa lei maldita, eu posso dizer assim, essas pessoas estão vivendo uma vida que não é aquela que Deus planejou. E a pessoa justa, que é uma pessoa de bom caráter, que é direita, inocente, sem culpa, esta pessoa é aquela que viverá pela fé. E falando em fé, nesta palavra fé no grego é a palavra pistis, né, e ela significa confiança, mas a confiança, no caso aqui nesse texto, é confiança em Jesus para a salvação. Ela tem um outro significado que é firmeza, né? Uma pessoa firme, uma pessoa que vive uma constância na vida cristã, né? Permanecendo na verdade. Então veja bem que não é só uma fé de acreditar na existência de Deus, né, que Jesus veio ao mundo para salvar, mas é uma confiança onde a pessoa mantém uma constância na sua vida cristã, na caminhada com Jesus, permanecendo na sua verdade. Ele não troca as verdades de Jesus pela mentira do mundo. Fé que se resume em uma vida de confiança em Jesus para a salvação. É uma firmeza, como eu já disse, e uma permanência na verdade. A outra palavra utilizada aqui é a palavra prazer, e no grego esta palavra é o dokeo. O que significa isso? Significa aprovar, ou seja, Deus aprovam os que não recuam, aqueles que permanecem na sua presença. Deus, ele aprova estas pessoas. Mas aqueles que voltam para trás, aqueles que seguem o ímpio, que seguem o conselho dos ímpios, que seguem a coisa errada, desses Deus não se agrada. E se nós avaliarmos, então, desta maneira, o verso 38, ele ficaria assim: mas o justo, a pessoa direita, o inocente, a pessoa de bom caráter, viverá pela fé, tendo confiança, constância e fidelidade. E se ele recuar ou retroceder, Deus não terá prazer nele, porque Deus não aprova esta pessoa. E o último verso, então, para finalizarmos, o verso 39, ali a palavra diz: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O primeiro grupo mencionado aqui é o grupo dos que se retiram para a perdição. Mas preste atenção nesta palavra perdição. A palavra perdição, no grego, que é a palavra apoleia, ela significa destruição total, significa ruína ou perda, tanto perda física quanto uma perda espiritual, e não apenas terrena, mas uma perca eterna. Então, quando as pessoas retroagem, quando elas deixam de seguir aquilo que Deus estabelece na sua palavra, os conselhos de Deus, essa pessoa está indo para uma direção de uma destruição total, de uma ruína, de uma perca física e também de uma perca
da sua vida espiritual, tanto aqui quanto eterna. Já o segundo grupo é dos que creem para a conservação da alma. É o grupo que faço parte, que creio que você faça parte, e se não faz, você precisa desesperadamente procurar entrar neste grupo. E quando ali fala conservação da alma, a palavra alma no grego é a palavra psique. Isso daí é usado muito no campo da psicologia. Isso daí, o que significa? Significa aquilo que motiva a vida. E no grego tem um sentido como se fosse uma respiração. Então, as pessoas que seguem a Deus com determinação, com coração sincero, elas respiram isso dentro de si, faz parte da vida dela. Não tem jeito de nós deixarmos a respiração onde nós estamos e andar e ir para um outro lugar. A respiração precisa estar junto. Então, quando eu caminho na direção apontada por Deus, não faço parte daqueles que retroagem, aonde eu vou, essa respiração da vontade de viver o Evangelho de Cristo, de falar sobre Jesus, aquilo está presente na minha vida, independentemente do ambiente aonde eu esteja. É isto que vai motivar a minha vida, que vai ser o desejo do meu coração. Então, é esta que é a conservação da alma que o texto menciona neste lugar. E para nós finalizarmos de fato, então o texto original, ou com base no original, ele ficaria desta maneira: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, para uma destruição total, para uma ruína, uma perda física ou espiritual e também uma perda eterna. Mas fazemos parte daqueles que creem para a conservação da alma, da vida, do desejo do nosso coração em seguir a Cristo em toda e qualquer situação e circunstância. Então, depois da exposição desse texto que nós acabamos de meditar nele, eu volto a perguntar para você: de qual grupo você faz parte? Do grupo dos que serão galardoados, que não retrocedem, ou do grupo dos que voltam atrás e receberão punição? Pense nisso. Deus está nos dando a direção para que nós sejamos abençoados, caminhando nesta fé, nesta força que Deus nos dá. E eu vou orar para que Deus lhe ajude a caminhar nesta direção. Senhor, eu te agradeço por este momento que pude compartilhar da tua palavra com todos estes que me ouvem através deste canal Palavras de Vida. E eu peço a Deus que o Senhor ajude todas estas pessoas a compreenderem a tua palavra e não esquecerem. Mas não só isso, ó Deus, colocar em prática, porque a tua palavra diz que aquele que compreende, aquele que pratica a tua palavra, é aquele que vai ser produtivo. Ó Deus de poder, abençoe a cada um, dê a direção do teu Espírito Santo e ajude os teus filhos a serem vencedores e rejeitarem todos os males, as ofertas satânicas deste mundo que tenta levar os teus filhos à perdição. Peço a Deus que o Senhor ainda abençoe a cada um, dando o pão de cada dia, dando o salário, dando a renda, ajudando a Deus nos negócios e dando a Deus também a cura a todos aqueles que estão enfermos. Dai, ó Deus, a tua bênção e a tua paz, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida e a sua família, e eu peço para que você multiplique estas mensagens, ou esta especificamente, as outras também, nos seus meios aí, nas suas redes sociais, seus meios de comunicação. E você vai ser um parceiro nosso, semeando a palavra de Deus a todas as pessoas. Então eu faço esse pedido, e um outro é que, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, para que você possa receber a notificação das próximas mensagens. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até em breve, se Deus assim permitir.